Vocês estão bem? Está tudo na paz? Glória a Deus. Esses dias nós temos ouvido muito falar a respeito de um alinhamento na questão da nossa vida financeira. Eu acredito que depois daquele seminário, algumas coisas mudaram na vida de algumas pessoas, e eu tenho certeza absoluta disso. Na vida de outras melhorou muitas coisas, e infelizmente na vida de alguns piorou, porque à medida em que Deus nos dá o conhecimento da causa, Deus também quer nos dar autoridade sobre a causa, ou o julgamento e o juízo, por não estarmos praticando a causa que nos foi outorgada. E uma coisa me chamou a atenção em um texto, no Evangelho de Marcos, quando fala sobre a oferta de Maria Madalena. Nós falamos muito daquele texto no critério da oração, e da adoração, e da devoção de Maria, em derramar aquele precioso perfume e quebrar o vaso. Você me ouve? Diga amém. Mas por trás daquilo ali, irmão, tem todo um contexto que, se nós pararmos para analisar, é muito mais profundo do que o que a gente pensa. Um detalhe chama a atenção, porque quando Judas importuna aquela mulher dizendo, para que esse desperdício, e João relata que quem importunou foi Judas, Jesus diz assim, por favor, não aborreçam essa mulher, porque o que ela fez aqui vai ser contado em todo mundo onde o evangelho for pregado. E o texto fala que aquele perfume ele valia 1 ano de salário. Mas era 1 ano de salário daquela prostituta. Foi 1 ano aquela mulher tendo que se deitar com diversos tipos de homem. Foi 1 ano aquela mulher tendo que enfrentar diversos tipos. 1 ano onde aquela mulher enfrentou tudo de ruim que você pode imaginar para adquirir algo que valia aquilo. E ela enfrenta 1 ano de humilhação para derramar em uma noite de adoração. 1 ano de humilhação, ela extravasa uma noite de adoração, e uma noite de adoração lhe rendeu uma vida de glória. A partir daquele momento, nem a vida de Maria foi a mesma, e por incrível que pareça, a vida de Jesus também não foi mais a mesma. Maria antecedeu a unção de Jesus para a sepultura. Eu fiquei impressionado quando Jesus diz assim, não importunem essa mulher, eu acho que ele fala isso no Evangelho de João, porque ela antecipou a minha unção para a sepultura. Eu fico pensando o seguinte, você me ouve, irmão? Se para o processo de morte uma mulher conseguiu antecipar, através de um momento, uma unção para a vida do próprio Jesus, e nós para o tempo de cumprimento que nós não podemos fazer. Porque Apocalipse encerra dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Maria estava empurrando ele para a sepultura e dizendo, eu estou te ungindo para ir. Aí a gente fica perguntando o que isso tem a ver ligado a recurso financeiro. Você já parou para imaginar o tanto de almas que a gente podia estar tocando com alimentação, com roupa, quantos missionários que passam fome, quantos pastores que têm uma vida financeira regrada, porque uma igreja às vezes não tem recurso para monetizar a vida desse homem de Deus, a vida dessa mulher, ele acaba às vezes tendo que passar necessidades para poder fazer a obra. Uma coisa que eu preciso dizer, não é vontade de Deus que nenhum dos seus obreiros passe necessidade para fazer a obra. Às vezes é porque tem muito crente negligente, que o que ele está juntando para o seu desfrute, ele não sabe que Deus pode matá-lo e entregar na mão daquele que semeia. Nabal, quando Davi diz assim, por favor, meus jovens, subam a Nabal e digam assim, ó, Davi, o filho de Jessé, manda dizer, Nabal, me mande pão, me mande vinho, me mande uvas, porque durante todo esse tempo, tanto eu quanto os meus jovens, temos tosquiado o teu rebanho no deserto e não temos te pedido um centavo em troca disso. Mande apenas aquilo para nos alimentar e saciar a nossa sede. Nabal manda de recado assim, quem é Davi, filho de Jessé, para que eu tome das minhas reses que matei para o meu desfrute, o desfrute da minha casa, e mande para ele.
Aí a Bíblia diz que quando Davi ouve esse recado, Davi se enfurece e diz assim: viva ele agora e outra sorte diante do Senhor, se a minha espada não ceifar a vida de Nabal. A Bíblia diz que enquanto Davi se preparava, o moço vai à frente, chega na casa de Nabal, avisa Abigail e diz: ó, Davi está subindo com toda a fúria para tirar a vida do teu marido. A Bíblia diz que Abigail se antecipa, pega um jumento, coloca pães, coloca vinho, coloca queijo, coloca uvas, carne, e desce ao encontro de Davi. Quando ela se encontra com Davi, o texto diz que ela se prostra e diz a Davi: não cometa tal loucura. Por quê? Porque Nabal é um homem circunciso de coração. Sabe o que é impressionante? Davi pediu, Nabal não deu. Deus matou, entregou, não foi só o que Davi pediu, entregou a mulher de Nabal e tudo que a casa de Nabal tinha na mão de Davi. A Bíblia diz que quando Nabal começou a celebrar, começou a alegar, a Bíblia diz: e Deus matou Nabal. Quer saber por quê? Porque quem junta por ambição, morre e deixa como oferta para quem faz missão. Nabal não juntou por ambição, Deus matou e entregou na mão do missionário Davi. Talvez se Maria preservasse aquele perfume, e aquele perfume tinha objetivos. Perfume era algo muito caro, e aquele a Bíblia destaca que era precioso nardo, dos mais caros. Qual é o objetivo? Quando ela usava o perfume, era chamar a atenção pelo cheiro, aquilo atraía clientes. Ela estava mandando uma mensagem, você quer saber qual? Aquilo que durante muito tempo eu usei para atrair pessoas para a minha vida, Jesus, eu quero entregar para que você atraia pessoas para a sua vida. Irmão, Deus não chamou a igreja para ser miserável. Na minha Bíblia diz que a igreja de Jesus Cristo é soberana. Mas muitos crentes abrem mão de viver soberania para viver avareza. Para viver avareza. Quem pouco semeia, quem muito semeia. Qual o tanto que você quer colher? E qual o tanto que você tem semeado? Eu fico escandalizado quando eu vejo um crente dizer: eu não dizimo, mas eu oferto. Não tem lógica. Não tem lógica. Porque o mesmo texto que fala da oferta, antes, pede o dízimo. Traga o dízimo e a oferta. Mas eu acredito que essa mentalidade cai por terra em nome de Jesus, depois daquele seminário. E você que ainda não alinhou sua vida, que o Espírito de Deus te tire o sono até o dia de você alinhar isso em nome de Jesus. Amém? Você pode sair do seu lugar, trazer seu dízimo, sua oferta, a primícia do sacerdote. Fique à vontade para fazer isso, a sua semente. Eu oro mais uma vez, Pai, em prol daqueles que estão com causas na justiça, aqueles que há tempo têm projetos, que tudo que eles dependem é de um recurso para que esses projetos sejam estabelecidos. Abre janelas nos céus nessa noite e libera sobre esse povo fiel do Senhor, aqueles que têm honrado ao Senhor, libera sobre eles a resposta. A sua palavra diz que aqueles que te são fiéis e entregam o que é teu, podem fazer prova do Senhor. Que eles recebam em recompensa a resposta de todo o tempo que te são fiéis, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero falar um pouco nessa noite sobre preparando o ambiente para um avivamento. Vou falar sobre o quê? E o texto que eu vou tomar como início daquilo que eu quero falar está em 1 de Reis, capítulo 17. Eu queria pedir a você que logo após abrir sua Bíblia, você estendesse as mãos para cá, orasse pela minha vida, me liberasse para falar em seu coração nessa noite, pedisse ao Espírito Santo para me ajudar, não me deixar cair aqui no orgulho, nem na soberba, nem me exceder, nem forçar nada, que seja tudo na maneira espontânea do Espírito. Enquanto o Espírito Santo estiver falando, que eu também fale, quando ele parar, que eu pare, de preferência que eu pare primeiro, porque a carne ela é tendenciosa a querer se empolgar, e o Senhor não é empolgado, Deus é um Deus proposital.
Então estende suas mãos, levante sua voz, abençoa a minha vida, ora por mim, por favor. Esse ano não se iniciou como todos os anos, não que seja igual, mas com um tema, né? O ano de Daniel. E a gente pode perceber que, para falar da vida desse homem, a primeira coisa que vai ter que saltar na nossa mente, no nosso coração, é a vida de devoção e a vida de oração que Daniel possuía. Algumas pessoas querem viver o extraordinário de Deus e ter uma vida de maravilhas, mas isso é impossível sem antes ter uma vida rendida. Daniel só experimentou do que ele experimentou dentro da Babilônia, porque ele tinha uma vida rendida diante de Deus, e isso era no lugar da sua oração. Eu acredito muito, irmãos, em transferência de unção, eu acredito muito em transferência de legado, mas eu não acredito em transferência de devoção. Devoção não se transfere, devoção se constrói. Por mais que nós possamos, não sei se vai soar bem, no bom sentido da palavra, invejar a vida de um homem, a vida de uma mulher de Deus, será impossível viver aquilo que a pessoa que nós estamos observando e às vezes elogiando, será impossível viver o que ela está vivendo se nós não tivermos pelo menos a mesma devoção que essa pessoa tem. Então não vai adiantar repetirmos a palavra dessa pessoa, os jargões dessa pessoa, se nós não quisermos pelo menos ter a vida de renúncia que essa pessoa teve. Devoção não se transfere, devoção se constrói. E a gente acaba descobrindo que depois de Daniel, ninguém conseguiu fazer o que Daniel fez. Você quer saber por quê? Porque ninguém teve a vida de devoção que ele teve. Então, às vezes, a gente vai querer construir coisas semelhantes a algumas pessoas, mas nós não queremos, no bom sentido da coisa, pagar o mesmo preço que essa pessoa pagou. Porque por mais que a unção que essa pessoa adquiriu nos toque, a vida de devoção dela não pode ser transferida. Porque devoção não se transfere, devoção se constrói. E Elias tinha uma vida de devoção diante de Deus violenta. A prova disso é, irmãos, todas as orações que Elias faz, elas não são longas, as orações públicas, elas são orações curtas. Mas todas as orações que Elias faz, Deus responde. Tem uma que Deus não responde na totalidade. Quando ele entra na caverna, ele diz: bom para mim agora seria que a morte viesse até aqui e me levasse. Por quê? Porque não sou melhor que os meus pais. Lutei sozinho e agora restou apenas eu para tudo que está acontecendo. E estão tentando tirar a minha vida, então que Deus mesmo vem e tire a minha vida. Deus vem, não tira a vida dele, mas arranca o ministério. Então até isso Deus respondeu. E a gente está falando muito sobre um tempo de avivamento. A gente está falando muito sobre um tempo de mover de Deus que vai vir sobre a terra, e eu acredito nisso, irmão. Você pode acreditar, se quiser acreditar, acredita, se não quiser também não tem problema com isso. Mas outro dia eu falando com alguém, não lembro com quem, sobre essa questão de avivamento, a pessoa falou assim: mas é porque nesse tempo agora virou moda orar por avivamento. Eu falei: pode ter virado moda para uns, para mim não, porque tem 10 anos que eu oro. O primeiro livro da minha vida que eu li foi Os 20 Heróis da Fé. E quando eu vi um homem sozinho ganhar 2,5 milhões de alma, eu disse: isso aqui é o que eu quero para a minha vida. Eu comecei a orar por isso faz 10 anos. Talvez dentro desses 10 anos, não com a mesma violência e com a mesma veemência, mas eu sei que eu tenho orado. Só que o problema é, quando nós entramos em um campo onde todo mundo está falando as mesmas coisas, a gente confunde, porque nem todo mundo que está falando as mesmas coisas estão no mesmo espírito. Então, às vezes é fácil falar de um movimento de avivamento, mas isso é impossível ser uma vida de oração. Não tem como Deus avivar um lugar que não é regado por choro, por grito, por desespero. Deus não vem onde Ele não é aclamado. Deus não movimenta um lugar onde Ele não é desejado. E se tem um dos lugares, irmãos, onde Deus precisa ser desejado de novo, esse lugar se chama coração do crente. Porque não vai ter nada no coletivo enquanto não começar a haver alguma coisa nos indivíduos. Então, às vezes, quando a gente... O apóstolo outro dia desse falou, acho que foi por uma videochamada que a gente estava conversando com ele, e ele falou assim: o grande problema, Plínio, é que às vezes nós estamos vendo uma resposta na mensagem,
mas aquela resposta não é a mesma para muitos no secreto. Acho que a frase não foi essa, mas esse foi o entendimento. Por quê? Porque quando um movimento de unção vem sobre uma casa, irmão, até quem não quer se balançar, ela treme. Mas o que faz a pessoa se manter firme é quando ela sai daquele movimento coletivo e ela parte para o seu individual. Irmão, no movimento onde Jesus está multiplicando pães, até quem não tem fome quer comer, porque quer experimentar qual é o sabor do pão multiplicado por Jesus. No lugar onde Jesus está transformando água em vinho, até quem não bebe quer beber, porque o mestre Sala está gritando: esse vinho é o melhor de todos. Então, no ambiente daquilo que é coletivo, na maioria das vezes, indivíduos que não têm aquela vida, eles vão ser tocados por aquilo, mas o que sustenta é quando ele sai daquele lugar. E o grande problema que nós estamos vivendo hoje, você me ouve, diga amém para eu não me sentir só. O grande problema é que os problemas que a gente vive hoje é uma frase que me chama a atenção em uma das mensagens que foi pregada aqui. Muitas pessoas sabem lutar no coletivo, mas elas estão desarmadas no individual. Muitas pessoas sabem como vibrar no coletivo, mas elas estão desarmadas no individual. Elias era um cara que ele sabia tanto lutar no individual, que no coletivo ele só chamou o povo para assistir. Venham e vejam. Se Baal é Deus, sigam ele. Se ele não é, abandonem e sigam o Deus de Israel. Mas esse não é o texto que a gente vai ler. 1 Reis capítulo 17, versículo 1, você achou? Diga amém. Está escrito assim: Elias o tisbita, dos moradores da terra de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva, ou nem chuva e nem orvalho cairá sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Senão segundo a minha palavra. Quando a gente lê esse texto de cara, irmãos, a primeira pergunta que nos vem é: como esse homem adquiriu tamanha autoridade para falar o que Deus não mandou e Deus obedecer? Não no sentido de Deus ser submisso, Elias, mas de Deus cumprir. E a resposta vem logo em seguida: isso só pode ser através de uma vida de relacionamento secreto com Deus. Deus não respalda em público quem Ele não conhece em secreto. E o grande problema desses dias, irmãos, é que Deus vai deixar muita coisa ser exposta em público, porque tem muita gente que não está protegido nele em secreto. E o que a gente precisa temer nesses dias? Faz de conta que está gostando e pergunta: como anda a minha vida de devoção? Porque talvez, irmãos, vim orar porque estamos sendo cobrados pela pessoa do pastor, aquilo não vai surtir o efeito que precisa surtir. Deus não quer que eu busque Ele porque eu estou sendo cobrado. Deus quer que eu busque Ele porque Ele é meu desejado. E às vezes um crente que vem para a igreja apenas porque tem cobrança, apenas porque recebe mensagem, apenas porque alguém o importuna, a mensagem que ele está mandando para Deus é: eu vim porque me cobraram, não porque eu te desejo. Talvez, irmãos, eu fui repreendido por Deus e eu peço ao Espírito Santo me dê muito equilíbrio para nunca mais falar isso. Porque às vezes a gente fala: a igreja, eu fui orar e o Senhor falou comigo: Plínio, você viu eu falando mal da minha esposa quando? Falei: nunca. E por que às vezes você fala? Eu sempre preveni e arranquei ervas daninhas do meio da minha igreja, mas eu não falo mal dela porque ela é minha mulher. E isso me trouxe um equilíbrio no meu coração. Mas talvez, irmão, não falando para todo mundo, mas para alguns indivíduos, nunca se viu um tempo onde para crente buscar aquele que é o salvador dele, ele precisasse ser cobrado. Nunca. Aí eu lhe digo por quê, você quer saber? Porque crentes hoje, na sua grande maioria, servem a dois senhores. Nós queremos pender muito para o lado do servir a dois senhores, a Deus e a mamão, mas querido, o ídolo é tudo aquilo que toma prioridade do seu coração.
Nem sempre o ídolo é uma imagem, nem sempre o ídolo é dinheiro, nem sempre o ídolo vai ser o sexo, pornografia, não. O ídolo é aquilo que rouba o lugar que é de Deus. E quantos crentes que o ídolo é a cama? Quantos crentes que o ídolo é o trabalho? Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, alguém tem que trabalhar, irmão. Alguém tem que fazer alguma coisa. Mas quando aquilo começa a ocupar o lugar da sua devoção, aquilo já virou seu ídolo. Quando Elias surge no cenário dizendo, eu vou cerrar os céus, Elias não estava só apenas falando com o céu, Elias estava falando com a terra, com a água e com o vento. Porque o que traz a brisa da noite é o vento. Brisa é água. Elias estava falando com os 4 elementos. Elias estava dizendo, vocês pensam que quem está servindo a vocês, no que vocês precisam, é Baal, mas eu com uma palavra, eu vou cerrar os céus. Mas que moral você tem para isso? A moral que eu adquiri no secreto. Sabe por que muitos de nós, irmãos, estamos temendo o céu fechado? Porque estamos sem autoridade para abrir ele. Por que a gente está temendo a política? Porque a gente está se relacionando pouco com o reino. Por que a gente está temendo o governo da terra? Porque a gente está se relacionando pouco com o reino de Deus. A Bíblia diz no livro do profeta Malaquias que Deus vai ferir a terra com peste, espada, maldições e pestilência. Mas para vós que fazeis menção do nome do Senhor, brotará o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. É Deus dizendo, eu firo embaixo, mas quem me procura eu trago cura de cima. Porque o próprio Deus, Ele mesmo diz, sou eu que faço a ferida, mas também sou eu quem fecho a ferida. Quando nos falta intimidade, nos falta coragem. Era um exército atrás de Elias. Ele sabia que se ele botasse a cara, ele podia perder o irmão. É tipo assim, o que é o pastor mais perseguido do Brasil hoje é André Valadão. Não é? Hoje acho que é o mais perseguido hoje é ele. Querem prender, querem multa milionária, e ele botando a cara ali na rede social, nos veículos que ele tem, e não está nem aí. É tipo dizer assim, o Lula falou que pastor que agora falar sobre questão de abrir e fechar o céu, ele vai mandar matar. É alguém chegando na porta do Palácio do Planalto, estendendo o dedo e dizendo, em nome do Deus de Israel, não vai chover, não vai ter isso, não vai ter aquilo, e agora manda me matar. Onde que ele adquiriu essa autoridade? Ele sabia que ele estava enfrentando um reino. Ele sabia que ele estava enfrentando um tempo de maior imoralidade, de maior pecado. Irmão, você já reparou o tanto de esculhambação que começou a acontecer no Brasil esse ano? Não estão divulgando, mas é o ano que mais sumiu criança. Onde é que elas estão? Eu digo, em rituais de magia negra, sendo sacrificada em altares e vendida para o tráfico sexual. E o que muitos de nós estamos fazendo? Curtindo e compartilhando, Ctrl+C e Ctrl+V. Quando na verdade Deus está nos mostrando para que a gente levante um pouquinho mais cedo desse ídolo chamado cama. Perca pelo menos umas 4 noites de sono, mas comece a se levantar de novo e dizer, quem fecha o céu não é o PT, quem abre o céu não é o PT, é o nosso Deus, é o Deus da igreja, é Ele que tem poder para isso. Por que a gente tem medo de falar dessas coisas? Porque a gente também não sabe para onde vai. Eu não encontro na Bíblia nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum pastor tendo medo de político. Eu encontro homens colocando o dedo na cara de Herodes. Herodes pegava a mulher do irmão de Filipe de Tureia. Quando ele para na frente de João Batista, João estende o dedo e diz, Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E a Bíblia diz que Herodes temia João Batista. Eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus, irmão. Ou você acorda, ou você morre. O que a gente mais ouve hoje da boca de algumas pessoas? Irmão, como que está a sua vida de oração? Estou fraco. Por quê? Porque não oro. A resposta já está em você mesmo. Se orasse não estaria.
Porque orar não é vontade, é obrigatoriedade. Eu não oro porque gosto. Você acha que é bom acordar de madrugada? Não é. Você acha que é bom sair do quentinho da cama? Não é. Acha que é bom jogar água na cara de madrugada? Não é. Mas é necessário, senão eu morro. É necessário, senão aquilo que eu estou vendo na televisão, eu vou começar a ver dentro de casa. A gente olha para os semblantes de alguns crentes, está desfigurado, está sem vigor, está sem vida, está sem esperança, está sem expectativa. Parece que o Jesus dele é morto. Por quê? Porque não busca intimidade com Deus. A Bíblia diz que Moisés subiu o monte 40 dias buscando Deus, e quando desceu a cara brilhava. Crente que se relaciona com Deus, ele brilha. Deus disse para o profeta Isaías, eu sou Deus e não mudo. Ele disse que ele é Deus e o quê? Ele é Deus e o quê? Por que ele disse isso? Por quê? Era ele dizendo, Isaías, não tem tempo, não tem época, não tem dia, não tem hora, que se o povo me buscar como eu quero ser buscado, que eu não faço o que eu quero fazer. Não mudo. Em qualquer tempo eu sou Deus. E ele diz, ainda antes mesmo que houvesse dia. A conotação da palavra dia ali é tempo. Não tem tempo, sou Deus. Não entendeu, né? Algumas coisas a gente marca o tempo e diz, já acabou, não vai acontecer. Deus está dizendo, ainda antes do tempo, sou Deus. Ao tempo passa, algumas coisas não surtem efeito. Deus diz, ainda antes do tempo, sou Deus. Quer saber o que ele diz logo em seguida? E não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Irmãos, parece loucura. Eu não digo a igreja, mas eu digo algumas partes, alguns órgãos, alguns membros. Eles perderam tanta confiança em Deus, que eles acham assim, como já aconteceu, como já passou tal período e Deus ainda não fez nada, ele não vai mais fazer. Deus está dizendo, ainda antes que o tempo fosse marcado e encerrado, eu sou Deus. E quando eu quero pegar, manda eu soltar, que eu quero ver soltar. Por que Deus? Porque não tem ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. E o que vem logo em seguida? Depois que eu seguro, agora eu começo a operar. Ô, irmão, o que é operação? O que é operação? Operação, na maioria das vezes, é cortar coisas podres do corpo. Operação é remover células cancerígenas. Operação é remover tumores. Operação, às vezes, irmão, é tirar aquilo que a gente nunca queria. Irmão, que nenhum de vocês aqui tenha passado por isso, para que não te traga a memória. Mas se passou, você já deve estar curada. Se não tiver curado, seja curado agora em nome de Jesus. Mas ninguém que teve um câncer quer perder a sua mama. Deforma seu corpo. Ela vai precisar usar alguma coisa para substituir. Mas para que ela não morresse, foi preciso fazer uma operação. Deus está dizendo, peguei, só solto quando eu quiser. Por quê? Porque eu vou operar. Primeiro, irmão, Deus trata a igreja. E sabe quem ele pegou primeiro? A igreja dele. Pegou para quê? Para operar. Por quê? Porque depois que eu opero, começo a agir. E agindo eu, quem impede? Tem um provérbio que Salomão escreve, provérbio em Eclesiastes, que ele escreve que dá um nó na cabeça de qualquer um. E está escrito assim, ó, quem pode fazer certo aquilo que Deus resolveu fazer torto? Eclesiastes, né? Quem pode tornar certo aquilo que Deus resolveu fazer torto. O que ele está dizendo não é que Deus criou errado. Entortou porque tem propósito dele nisso aí. Nessa curva que a gente estava vindo, irmão, gosto demais. E tem o meu jargão. Se Deus estiver derrubando todo mundo, eu finjo que caí também. Se estiver entregando palavra profética para todo mundo, vai ter que me dar a minha. Ou eu pego a de alguém para mim.
Mas no ambiente que a gente estava vindo, irmão, uma mistura muito grande. Spurgeon dizia isso há séculos atrás. Haverá dias que, se colocarem para observar aqueles que estão indo para uma boate e os que estão indo para um culto, você não vai saber distinguir pela aparência quem está indo para tal lugar. O que ele estava dizendo com isso? Que chegaria um tempo que até as casas de oração e até estrutura de discoteca, e aqueles que estavam vindo e até a aparência de que estavam indo dançar numa discoteca. Um crente que tem o Espírito Santo, irmão, que tem intimidade com Deus, é impossível ele colocar uma coisa no seu corpo e, se aquilo não estiver em padrão santidade, o Espírito Santo não incomodar ele. Alguém deu risada na minha cara um dia aqui, foi Nea não está aqui, e depois a pastora Dani também. Um dia de domingo, o apóstolo viajou, terminou a escola de mão, o Espírito Santo falou comigo assim, ó, o apóstolo não vai chegar a tempo, e ele vai lhe mandar uma mensagem que você prega. Venha a caráter de pastor. Domingo à noite. Irmão, alguém aqui ouviu aquele ditado, e fulano quebrou o pau no ouvido? Foi eu. A mensagem não chegou até a hora que eu saí da igreja. Mais uma da nossa cabeça. Fui para casa, vesti uma camisa normal, camisa lisa, uma calça. Quando eu cheguei na porta da igreja, o Espírito Santo fez assim: não me ouviu mais cedo, volta para casa e troca a roupa. Nela estava na porta da igreja, quando eu fiz assim, eu não sei se Tamir estava, eu passei a mão no rosto assim, fiz assim, ó. Nela fez, foi o quê? Disse, foi o Espírito Santo. Ele fez o quê? Ele mandou ir para cá trocar a roupa. Ela, que eu te dando risada porque não foi com você, bocó. Porque quem tem o Espírito de Deus, através de vida de relacionamento na oração, tem intimidade. Quem tem intimidade ouve e obedece. Eu queria saber como alguém veste uma saia que, quando cruza as pernas, mostra a calcinha e não está entendendo que aquilo ali não está em padrão de santidade. Eu queria entender como um cara veste uma calça e desenha o quibe e ele não entende que aquilo ali não está no padrão de santidade. E a gente está dizendo que vamos viver avivamento. Deixa eu dar um conselho, irmão. O que eu estou falando balela não, e nem é pesquisa de Google não. Eu tenho muitos livros em casa que eu leio há anos. Quando o avivamento vem, ele promove duas coisas. Ele reaviva coisas mortas que só ele pode levantar, e ele mata falsos vivos. Tem muita gente, por favor, não me leva mal. Talvez você queria ouvir o apóstolo nessa noite e ele está de toxicólogo, não deu para você ouvir ele. Foi toxicólogo? E foi o quê? Não foi, porque falou, foi dor no pescoço. Dor no pescoço, tá bom? Pronto. Toxicólogo. Não tá não, eu botei isso nele agora, repreendido. Mas o que a igreja também adquiriu como ídolo? Eu posso falar? Pregador predileto. Se não tem o pregador predileto do crente naquele dia, ele não quer vir para o culto. Pregadolatria. Idolatra o pregador. Aí qual é o grande problema? É que quando o pregador for tirado, a fé dele também sai junto. E o que eu estou te falando, meu amigo, eu estou falando com muito temor de Deus no meu coração. Porque a coisa não está para brincadeira. Eu não sei como tem crente babaca se fingindo de bebê, achando que Jesus é babão e a igreja é berçário. Não ora, não jejua, não lê, não consagra. E aí quando fala de glória de Deus, levanta a mão e diz, eu recebo. Quando a glória de Deus se movimentou, a glória de Deus matou, meu irmão, usai aí, ó. Porque uma coisa é a arca parada e a outra coisa é a arca em movimento. E quando a arca está parada, Deus está consertando. Quando a arca se movimenta, Deus está matando. Tem crente, pode falar? Mas se você disser que não pode, eu falo do mesmo jeito. Tem crente que eu não sei como o cara consegue. Eu não sei como consegue passar 1 hora, 2 horas com a cara no celular e no final do dia dizer que não teve tempo para orar. Eu não sei como consegue.
Eu não sei como tem crente que consegue ler todas as notícias do Bahia Notícia, do Infosage, do Satanás Notícia, do Diabo News, e ele não consegue ler Bíblia. Eu não sei como que nós vamos viver poder de Deus se a gente não se relaciona com um Deus de poder. Aí o que sobra? Medo, depressão, opressão, angústia, síndrome do pânico. Por quê? Porque está se relacionando com a terra e o mundo jaz no maligno. Muitos de nós só vamos acordar quando aquilo que um dia foi notícia na rua começar a se tornar a nossa notícia na rua. Repita comigo assim: o avivamento não vem sem antes um grande quebrantamento. E quebrantamento é arrependimento. Quebrantamento não é o emocionalismo, apesar de que a igreja está aqui para Deus tocar também nas nossas emoções. Mas não é. O quebrantamento é a consciência de arrependimento. Eu caí em mim, que eu errei, preciso de perdão e me dobro. Aí Pedro diz assim quando ele prega, Atos capítulo 2, versículo 37, se não me engano. Ele prega, e os homens que estavam ouvindo aquela mensagem não eram crentes, pecadores. Estava o maior avivamento, estava o maior o quê? Aí eles olham para Pedro e dizem assim: Pedro, o que precisamos fazer agora? Agora quando? Depois que nós ouvimos essa mensagem, que temos que mudar, que temos que nos arrepender, o que temos que fazer? Pedro olhou e diz: confessem a Jesus como Salvador e Senhor e sejam batizados para que venha um tempo de refrigério sobre vós, através da presença do Senhor. Descobre por que tem muito quente e atribulado sem refrigério? Já descobriu por quê? Porque Deus fala que ele tem que mudar, ele continua. Deus manda ele se arrepender, ele endurece a cerviz. E a cerviz, irmão, é essa parte que pega daqui até aqui, ó. Uma cerviz endurecida não dobra, não desce. Como que a gente vai ver a glória de Deus vindo se o nosso coração continua iracundo diante de Deus? Como? Vai ser cumprindo uma tabela. Tem crente que não consegue dar para Deus 8 horas do seu mês. Tem 4 cultos. 4 cultos de domingo no mês, não é isso? Eu vou estar batendo do domingo. Ele não consegue cumprir 4 domingos de culto. 2 horas por cada domingo. Não consegue dar 8 horas do seu mês a Deus. E tem coragem de levantar a mão e dizer: Jesus, eu te adoro. Todo mundo, irmão. Todo mundo. Eu disse quem? Que viveu um grande mover de Deus, primeiro teve que gemer muito diante de Deus. Em uma das caminhadas de Jonathan Edwards, quando ele começou a pregar para os nativos, irmão, ele caiu em uma tribo dos índios que eram chamados índios pele vermelha. Os índios não conheciam o idioma daquilo que é chamado idioma do homem branco. Tem um livretozinho assim, ele só é pequeno de tamanho, mas o bicho é barril, chamado os 20 heróis da fé. Não é os 20 heróis da fé da Bíblia, são os 20 heróis da fé, até a história desses homens. E diz que quando ele chega nessa tribo de índios peles vermelhas, tinha uma parte dessa tribo que cultuava o canibalismo. E ele, numa das suas trajetórias, caiu ali sabendo dessa notícia. Ele não queria abrir a boca para falar no idioma dele, com medo daquilo que poderia vir como resposta. E quem narra essa história diz que ele parou enquanto ele estava ali entre esses homens e ele começou em silêncio, começou a gemer por dentro, mas o gemido começou a vir para fora. Diz que de maneira inexplicável, aqueles índios que estavam segurando ele, que presumia-se que ia para a morte, começaram a chorar e o soltaram. Aí você diz assim: não tem como. Não tem? A minha Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito que está em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Não sei orar por avivamento? Mas como você sabe orar por um emprego? Quando a doença bate na sua porta, você sabe orar para entrar a cura? Quando a coisa aperta no bolso, você sabe orar pela provisão? Por que nós não queremos orar por avivamento? Porque é uma coisa coletiva, quando vem não é para a vida de um só. Nós temos dificuldade, irmãos, de fazer coisas coletivas. Nós temos dificuldade de fazer coisas agrupadas. Só que isso é uma questão de um só entrar em um lugar e pedir por uma coisa que quando vir toca muitos. Quando Evan Roberts, no país de Gales, começou a orar, ele era uma criança. Ele era uma criança. Ele não sabia o que orar. Ele começou a orar dizendo: dobra-me, Senhor. Enverga-me, Senhor. Curva-me, Senhor. E continuou, até o dia que Deus desceu e disse: eu vou te entregar este país. E a história conta que quando o avivamento veio, os juízes foram para a praça jogar dominó, porque não tinha causa para julgar. A cadeia ficou vazia. Bares tinha hora que marcava para fechar, e tinha placas em algum lugar dizendo: estamos fechados para o tempo de oração. Agora a minha pergunta é: na época, dizem que o país de Gales não é grande, não sei se você já estou sobre, não é grande, mas na época ele não tinha muito mais de 120 mil habitantes. Quantos habitantes tem Santo Antônio de Jesus? Quantos? 120 aproximadamente. Quantas pessoas nós temos aqui dentro? São 170 cadeiras, a gente tem em média umas 50, só aqui embaixo, né? Então nós temos em média aqui umas 50 cadeiras vazias. Mas vamos supor, suponha aqui agora, essa cidade tem 120 mil. Cada um desses que estão aqui, chegando no seu quarto em casa, ora, e tu vê facção acabar. Pai pulando e eu rodando dentro da igreja, não. É pecador entrando por aquela porta e dizendo: eu quero aceitar a Jesus. Por quê? Porque alguma coisa está mexendo comigo por dentro. Alguém acha que não? Mas eu acompanhei esse bairro aqui, ó, no seu pior estágio. Era morte quase todo fim de semana. Até toque de recolher já teve aqui. Mas eu também me lembro de meia dúzia 21 crentes entrando em uma doblô, depois de vários cultos, debaixo de chuva, subindo o monte, estendendo a mão para esse bairro. A Dal Ponte fechou, crente subiu o monte, botou a mão ali e gritava: abre essa fábrica de novo, abre essa fábrica de novo. Abriu ou não abriu? O bairro mudou ou não mudou? Fruto de quê? Isso é avivamento, é quando a oração começa a mudar lugares. Você acha que você está aqui dentro é fruto de quê? Não seja egoísta, ora para trazer alguém para sentar do seu lado também. O que aconteceu, irmão? Irmãos, nós entramos em uma zona de conformidade. Já está bom o que Deus fez. Eu tenho paz, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho emprego, eu tenho carro, eu estou comendo bem, glória a Deus. Isso é bom, gente, mas não é o melhor. Não é o melhor. Nenhum movimento dos céus vem sem que antes tenha homens se humilhando na terra. Nenhum movimento dos céus vem sem que antes tenha homens se humilhando na terra. Eu não sei se você conhece a história do batismo com o Espírito Santo no Brasil. Quando lá nos Estados Unidos começou um tempo de segregação, irmãos. Segregação é, você sabe, discriminação, né? Os pessoal de uma cor mais escura sendo discriminado por aqueles de uma cor mais clara. E ficou escasso a questão de falar sobre o Espírito Santo, sobre avivamento, sobre cura. E dois homens chamados Charles Parham e William Seymour começaram a ter um encontro, um com os dois. E William Seymour era
era negro. Ele chega numa escola bíblica onde Charles Parham está pregando, se eu não me engano, no domingo de manhã. E como ele era negro, ele queria muito ser batizado com o Espírito Santo, mas dentro do coração dele ele achava que por ser negro ele não podia. E quando ele chega nesse lugar, tá o Charles Parham pregando sobre o nosso Cristo. Ele está vivo, ele cura, ele salva, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo e ele leva para o céu. Ele falava sobre 5 pilares que é o fundamental da fé: salvar, curar, libertar, batizar e carregar. Veja que mudou completamente a ótica daquilo que é pregação. Eu não estou dizendo que nós não temos que adquirir conhecimento, nós precisamos. Mas nós estamos substituindo a Bíblia por outras coisas. Nós estamos substituindo o Espírito Santo por autoajuda. Nós estamos substituindo o profeta pelo curso do coach. Nós estamos tirando o fundamento apostólico por venha e fique rico em um ano. E a gente acaba assim, vai descendo, desfocando, se esfriando e vai ministrar pessoas que Jesus salva. Elas não veem Jesus na gente. Nós vamos falar que Jesus liberta, elas não veem Jesus na gente, porque nós está longe desse fundamento. Ele pregando sobre esses 5 pilares, diz que quando o William Seymour chegou, ele parou e estava um movimento nessa pregação. Ele foi junto de Charles Parham e falou assim: senhor Charles, o senhor acha que Jesus pode me batizar? Ele falou assim: por quê? Porque eu sou negro. Agarrou um com o outro e começaram a orar e chorar. O Espírito Santo deu uma sapecada de fogo no negão. O negão saiu dali doido. E sabe o que foi que ele fundou? Avivamento de Rua Azusa. Dentro do avivamento da Rua Azusa, que começou numa casinha, no quarto de uma casa, a esposa dele não sabia nada de instrumento. Em um desses cultos tinha um piano velho empoeirado no canto. Quando eles começaram a orar, eles cantando e louvando só com voz e palma, diz que do nada começaram a escutar o toque de um piano, mas era algo que parece que vinha do céu. Aí falou assim: ninguém aqui sabe tocar piano. Quando olhou, era a esposa de William Seymour tocando piano. O Espírito Santo capacitou ela naquela hora para poder tocar o piano. Agora, irmão, por que não acontece conosco? Porque não acreditamos mais que o Espírito Santo pode vir e fazer aquilo que nós precisamos. Aí, irmão, você não é dizimista, vai ter que comprar curso. Você não é fiel, vai procurar coach. Você não tem lealdade, vai procurar autoajuda. Se a gente orar, irmão, a ajuda desce do alto, porque desceu em Pentecostes. Dali, irmão, ele envia 2 missionários para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eles entram no Brasil, se eu não me engano, no estado da Paraíba, se eu não estiver enganado. Quando eles entram, do Pará, quando eles entram no Brasil, não se falava do batismo com o Espírito Santo. Uma senhorinha chamada Celina de Albuquerque, quando eles entram nessa igreja no Pará e pregando um português embolado, dizendo: irmãos, o nosso Cristo vive, pregando a mesma coisa que os pais dele pregou. O problema às vezes, apóstolo, é que o pai ensina uma coisa, o filho quer ser muito bom e vem pregar outra para desconstruir. O pai ensina uma coisa, o filho quer ser... Aí eu chamo, sabe de quê? Filho de Ló. O pai está consagrando e os filhos estão celebrando. O pai está sangrando e os filhos dançando. A Bíblia diz que enquanto os filhos de Ló faziam banquete, Ló dava sacrifício. Quando eles começam a pregar essa mensagem, Celina de Albuquerque se encheu de temor de Deus no estado do Pará e foi para casa. E chegou dentro de casa, ela fez: Jesus, se aquilo que aqueles estrangeiros pregou é verdade, me batiza com o Espírito Santo. 9 da noite, nada. 10 da noite, nada. 11, nada. Meia-noite, nada. 1, nada. Quando deu 2 da manhã, o pau comeu dentro da... Não, o pau não comeu dentro da casa de Celina. O Espírito descendo da casa de Celina, ela rajou em línguas estranhas, voltou na igreja, na Assembleia de Deus do Pará, do outro dia, e disse: irmãos, o nosso Cristo xarabá, calamassuriabagai, rabacai, alabachou. O que Celina raiaçou? Disseram: é a língua que pegou os apóstolos, é a língua de Jesus que veio do céu, só pode ser o Espírito Santo. Nenhum movimento do céu vem se não tiver homem se humilhando na terra. Aí Pedro, na sua epístola, primeira epístola de Pedro,
Capítulo 5, versículo 6, Pedro grita assim: irmãos, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, porque, Pedro, a vosso tempo Ele vos exaltará. Igreja, eu tenho uma palavra para crente que ora. Parece que estamos cercados, mas olha em volta, há cavalos de fogo e os seus cavaleiros nessa guerra. Repita comigo: eu vou me humilhar até Deus se movimentar. Todo mundo, irmão, todo mundo que foi proeminente em Deus teve uma vida de oração que ninguém teve. A primeira profecia que eu recebi veio da boca do meu pai espiritual. E não foi Deus vai te dar nada. A primeira profecia dele, ele pode não lembrar. Mas esse computador meu é um problema, irmão. No monte, ele atrás da ponte, ele colocou a mão na minha cabeça e disse: Deus vai levantar aqui um homem de oração. E apaixonado por alma. Eu não sabia nem que ele era apaixonado por alma. Na época, um pouco desviado. Disse: rapaz, será que vem mais mulher? Já está um problema já. O tempo passou, irmão. E tem gente que eu odiava. Eu comecei a orar e passei a amar. Tem alguém que você não gosta? Ô, bicho falso é crente. Você ama todo mundo, né? Você não tem vergonha na cara, não? Eu não amo todo mundo, não, gente. Ah, eu vou mentir, né? Deus não ama todo mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Não foi todo mundo. Quer amar essa pessoa que você não gosta? Larga de ser preguiçoso e ora por ela. É impossível odiar aquele que a gente ora. E é impossível amar a pessoa que a gente não ora. Tinha uma pessoa, irmão, que eu queria ver a patroa da prefeitura um dia que estivesse fazendo estrada. Passar por cima dela. E eu evangélico. Sério? Me feriu. Me feriu. Me magoou. Já viu aquele gato que me magoou? Magoou. E o que tu quer? Eu quero que Deus mate. Tocou no ungido de Deus. Quando for um dia, irmão, você quer ver a sua vida nunca mais prestar para nada? Comece a orar. Você só vai servir para Deus. Sabe por que isso não empolga? Porque tem gente que não quer dar a vida dele toda para Deus. Comecei esse negócio de orar e isso vicia. Comecei esse negócio de orar quando for um dia, veio sobre mim a revelação. E se eu passasse por cima de tu com a patroa, eu digo: Satanás, seta do maligno, isso só pode ser obra de macumba. Deus disse: não, filho. Na minha palavra está escrito: aquilo que quer que faças contigo, faça com os outros. A partir daquele momento eu fui diminuindo o carro, pedi para ser um Fusca, uma motocicleta, um quadriciclo, uma bicicleta, uma galeota, um jegue. Até chegar o dia de só o pneu, a câmara de ar, um pito, uma pedrinha. Por eles eu ainda oro. Até o dia em que saiu do meu coração a angústia por essa pessoa. Raiz de amargura. Tem muito crente que quer ser avivado, mas na verdade ele é amargurado. Pedro está dizendo: te humilha debaixo da potente mão do Senhor. Por quê? Ao tempo dele, ele te levanta. O crente que ora, ele não esmurece. Paulo disse: nós somos perseguidos, mas não, abatido não. De maneira nenhuma vão nos abater. Nós estamos aqui angustiados e humilhados, mas desistir, nunca. O que fazia esse homem acreditar que ele não seria parado? Oração. Crente que ora
Na luta ele é sorridente. O que não ora, até sem luta, ele é doente. O crente que ora, ele começa a virar solução para seu pastor na igreja. O que não ora, ele é o pior problema do seu pastor na igreja. Crente que ora, ajuda seu irmão a carregar a cruz. O crente que não ora, vira cruz nas costas de seu irmão. Crente que ora, em tudo ele está presente. O que não ora, é ausente, doente, delinquente e prudente. 1 Plínio capítulo 2, verso 10. Crente que ora é humilde. O que não ora é orgulhoso, vaidoso, ganancioso e mentiroso. Crente que ora, nada para ele é carnal. Crente que não ora, tudo para ele é espiritual. Olha como é a ótica. O crente que ora, nada para ele é carnal. O crente que não ora, tudo para ele espiritual demais. Presta atenção numa coisa, você me ouve? Amém. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele disse assim: na vida de um homem espiritual, nem topada é secular. Tem propósito. Na roça tinha um ditado, graças a Deus que esse é um ditado, a roça ficou lá, que tinha duas coisas batendo para frente: topada e chifre. Chifre era a cabeça de gado. A gente vaqueiro trabalha com gado. Duas coisas batendo para frente: topada e chifre. O cara que tem muito boi, meu irmão, hoje em dia está lá adiante. Quem toma topada? Aí Charles Spurgeon diz: para o homem espiritual, nenhuma topada é secular. Tudo isso por quê? Porque tem vida de oração. Por que a gente cobra de muitos irmãos para orar? Porque ele não se cobra para orar. Por que a gente cobra de alguns irmãos? Vem orar. Porque ele mesmo não se cobra. Se um crente não tem percepção de que ele precisa orar, ele não tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito intercede. Se ele intercede e ele está em mim, ele vai falar comigo. Não tem palavra, dobra o joelho. Não sei nada o que falar, fica quieto. Porque para Deus é melhor um crente dobrando o joelho com o coração do que ele ali falando muito e o coração não está naquilo. E o grande problema, irmão, sabe o que é? Teve gente que não orou para fazer algumas coisas, agora está tendo que orar para desfazer. Pode falar? Não orou para casar, está tendo que orar agora para assinar divórcio. Não orou para saber se era de Deus, agora está tendo que saber de Deus como é que faz para expulsar o diabo. Posso te fazer uma pergunta? A que nível você quer viver sobrenatural de Deus? Sabe qual é o tamanho do sobrenatural que você vai viver? O tamanho da sua vida de oração. Quando a gente vai falar desse conteúdo, irmão, e eu sei que hoje, por mais que tenha essa expectativa de que vem, e eu acredito que virá, em breve, irmão, mas vai vir. Eu tenho certeza no nome de Jesus que ele... Outro dia desse eu orando, eu falei com o Senhor, o Senhor é tão grande para cumprir, que o Senhor não seria tão pequeno de desfazer. O Senhor é tão grande para cumprir, que o Senhor não seria tão pequeno para desfazer. Se o Senhor falou que a gente ia viver alguma coisa, como igreja, como cidade, como bairro, como nação, como estado, a gente vai viver. Eu ouvi tu usar profeta de outro lugar para falar coisas que a gente ia viver. Por que não está acontecendo? Eu não fui cobrar, porque Deus não deve nada. Mas o próprio Deus diz: vós que fazeis menção do nome do Senhor, não dê descanso para Ele. Vai cobrar Ele em oração. Irmão, abre, irmão, mão de pelo menos um dia de encher esse bucho de farinha. Abre pelo menos, irmão, um dia de acordar 9 da manhã. Não vai te matar, não. O problema é que a gente fica até... A gente não, que eu não fico mais. Muita gente fica até 1 da manhã, 2 da manhã, com a cara em cima do celular. Eu não consigo acordar cedo. Por quê? Fui dormir tarde. Vai ver se foi orando que foi dormir tarde. Vai ver. O homem que mais ganhou alma na Coreia até o dia da sua morte foi o pastor David Poyong Cho. Ele diz o seguinte:
Se você quer viver algo sobrenatural de Deus no tocante ao avivamento, clareia a tua vida na luz da oração e da palavra, antes do sol te clarear. Ninguém vai viver nada sobrenatural de Deus, se não quiser fazer algo extraordinário na terra. Vira para quem está do seu lado e diz assim: eu sei que está pesado, mas é porque a glória que está por vir é pesada também. Leona Ravenhill diz o seguinte: nunca dê ouvidos a um homem que não dá os seus ouvidos a Deus em oração. Agora entende por que tem muita gente que os conselhos está levando só para perdição? Não ouve conselho de quem ora, porque o conselho de quem ora confronta. O conselho de quem ora vai fazer com que a sua carne balize o que você está querendo fazer. Nenhum homem de Deus, irmão, nenhuma mulher de Deus vai te dar nenhum conselho sem antes fazer uma pergunta. Quer saber qual é? Você já orou? Nenhum. Quer saber por quê? Porque o homem, mesmo sendo de Deus, ele não está no lugar de Deus. O conselho vem do homem de Deus, mas a minha Bíblia diz assim: a última palavra só pode ouvir a última palavra que vem de Deus quem ora. A gente fala de avivamento, irmão. Eu sei que eu me lembro da última conferência que teve aqui antes da pandemia. Estavam os meninos aqui ali do pastor Joel, ministrando louvor. Casa da Bênção, a menina ministrou louvor aqui. E foi um dia que Deus tomou a menina aqui. Depois um certo pregador muito conhecido nosso subiu aqui também, tomado. Né? E quando ele começa a fazer xixi, que ele vê assim, porque o cabelo dele é liso, o meu não é. Aí o bicho pega. E ele, numa dessas, ele fez xixi e chegou aqui assim. Isso foi na última conferência antes da pandemia. E aqui assim, eu tenho um vídeo até hoje. Ele disse assim: está vindo um grande tempo de juízo sobre a nação brasileira, mas atrás dele também está vindo um grande tempo de colheita. Basta Esther se posicionar. Agora Esther precisava se posicionar onde? Diante do rei. Aquilo ali, irmão, de uma forma muito figurativa, mas também de uma forma muito representativa, chama a igreja a sair dos seus prazeres individuais e pessoais e chegar diante do rei de novo e apresentar a causa dela. E sabe o que é impressionante, irmão? É que Esther nem a causa apresentou, chamou o rei para relacionar. Ela: eu vou fazer um banquete, o senhor come comigo? Pode fazer a pergunta, irmão? Jesus tem comido com você em seus banquetes individuais? Quando a gente fala dessa preparar um terreno para avivamento, ou preparar um lugar para um avivamento, o que a gente precisa entender primeiro, irmão? Que alguém vai carregar alguma coisa que outras pessoas não vão poder suportar. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa que outras pessoas não vão poder abrir. Alguém perguntou para mim outro dia: pastor, por que tu dá tanto celular assim? Eu disse: porque o meu Deus pode ter, porque não tem o teu. Mas eu mandei assim mesmo. E eu não estou nem aí se ofendeu. O meu ele sabe que ele pode ter, porque não tem o teu. John Wesley, quando ele saiu para pregar, ficou um foco dividido, porque alguém dizia assim: por que nas pregações de John Wesley não se convida ninguém e o povo corre para viver? Aí foram até ele e perguntaram assim: qual é teu segredo? Ele: segredo para quê? O mundo que agradou a Deus derramou sangue, teve seu sangue derramado. Caim, Abel agradou a Deus, Caim derramou o sangue dele. Todo mundo que agradou a Deus foi atribulado, passou por coisas difíceis, morreu, foi torturado, foi injustiçado, foi apedrejado. Somos nós os mais gostosos da história, que vamos passar a semana inteira enchendo a barriga de churrasco, tendo pesadelo e dizendo que foi revelação? Você acha que nada ia acontecer com a gente? Você acha que Deus não ia dar um jeito de botar a gente para orar? Uma igreja, a Rússia e a Ucrânia, né? A Rússia e a Ucrânia. Um pastor brasileiro, esqueci o nome dele, ele foi para a Rússia, ele foi para a Ucrânia, antes desse processo todo de guerra, e uma igreja que ele estabeleceu, a igreja chegou a ter 3.000 almas. E aí, quando foi agora nesse processo de guerra, caiu para, acho que não sei se foi para 300 ou foi 400, não vou falar o número preciso aqui para que eu não erre, não peque nisso. E aí um pastor que está aqui no Brasil
ligou para ele lá e disse assim: e aí, cara, como é que está todo esse processo? O pastor Hernani que testemunha isso. E aí, cara, como é que está todo esse processo de guerra aí? Está tudo bem? Ele disse: a melhor fase da igreja. A melhor? Por quê? Porque antes, quando eu chamava para orar, tinha 3.000, só vinha 30. Hoje, quando eu marco um culto de oração, vem todo mundo. Ele perguntou assim: e qual foi o segredo para esse avivamento? Ele disse assim: eu não sei, mas Vladimir Putin sabe. Liga para ele e pergunta, ele sabe. Porque depois que ele começou a fazer tudo que ele está fazendo, eu marco um jejum, tem gente que nem para suas obrigações vai para vir jejuar. Em minhas palavras, para fazer uma coisa que tinha que fazer com paz, teve que a guerra vir ensinar a fazer. Aí a pergunta que eu faço para você aqui é: vai precisar você passar por um processo de dor para você ter que vir buscar o coração do seu Senhor? Não tem como ser cheio do Espírito Santo, irmão, sem oração. Jesus leva um processo de 3 anos e alguns meses pregando para os seus discípulos, pregando. Chega no momento do Evangelho de João, ele entra numa sala e diz: receba o Espírito Santo. Naquele momento ele estava preparando o terreno para avivar os discípulos. Eles receberam o espírito de oração, porque Jesus não mandou eles orar em Jerusalém. Jesus disse: fiquem lá. Eles podiam colocar uma mesa, fritar uns ovos, fazer uma farofa e dizer: vamos comer uma farofa aqui, até esse suposto Espírito Santo chegar. Não diz a Bíblia, mas eu acredito que Pedro olhou para todo mundo e fez assim: só tem uma forma da gente receber esse poder que Jesus diz que vem do alto. Como é, Pedro? Orando. Vamos orar. Eles começam a orar. Um dia, não acontece nada. Um povo começa a ir embora. Porque a gente que não ora, quando fala de oração, eles fogem. Não é a vida deles, não é atrativo para eles. Não tem sabor para eles. E é muito ruim falar de uma coisa que a gente não gosta. Você quer ver estragar a minha refeição, irmão? Bota um prato de arroz doce na mesa. Aqui tem demônio, gente. E quando no dia que eu topei um prato na encruzilhada, aí foi que ficou pior ainda. Para mim é muito difícil me relacionar com aquilo que eu não gosto. Lá ele. Então quando a gente fala disso, quem não pratica, não gosta. Eu vou provar aqui agora que 90% dos crentes que estão aqui dentro não gosta de orar. Quer que eu prove? Eu estou falando de oração, no mínimo era para a metade estar orando no Espírito, orando em línguas aí. Que eu estou falando de oração. A falta do exercício não nos traz discernimento. Aí o que acontece? Não tem vida de oração, não tem vida de consagração, não tem vida de temor, não tem vida de leitura, não tem vida de discernimento. Aí vem para a igreja, o coração endurecido. Quando o pau canta na igreja, porque Deus usa 2 ferramentas para coração. Quando o coração é de carne, Deus manda fogo, você vê logo. Começa ali. Jesus, ele está falando de mim. Começa a tremer. Aí olha para quem está do lado. É forte. Mas o coração de pedra, ele usa martelo que esmiuça a penha. Quanto mais o cara está duro, mais ele bate. Ezequiel foi pregar. Antes de pregar, Deus disse: Ezequiel, eu te enviarei uma casa rebelde, dura de serviço. A quem é a casa? É meu povo, Israel. E Ezequiel disse assim: Senhor, eles têm uma cerviz endurecida demais. Deus disse: eu torno a tua mais dura do que a deles. Porque quanto mais duro é o coração, mais duro vem Deus para cima dele. Entende por quê? Tem gente que precisa Deus matar parente. Entende por quê? Tem gente que Deus precisa falir empresa, colocar no laço do adultério. Entende por quê? Porque não se quebranta, aí não quebranta, Deus quebra. Ouve Deus, aí se acha bom demais para poder amolecer o coração. E Deus é especialista em endurecer quem está duro. Faraó não estava duro? Deus endureceu mais ainda até o dia de matar o filho.
E tudo que está acontecendo com a gente, eu vou falar, tá bom, gente? Eu estou aqui a semana inteira mesmo, eu sou um dos pastores da igreja. Não sei como Deus falou com o apóstolo e ele aceitou isso. Tem crente que mora a 500 metros da igreja. Culto de oração, o cara não vem. Enquanto tem gente que mora do outro lado da cidade. Eu não vou falar o nome para não estar soando como vanglória. Não perde um. Pede carona. Se acaba. Vem de bicicleta. Mas quando fala de milagre, Deus está dizendo, milagre sem intimidade? Nunca. Jamais. Provisão sem vida de oração? Nunca. Jamais. Você ser tocado sem antes ser quebrantado? Nunca. Jamais. Moisés orou. Quem orou? Deus lhe deu os mandamentos. Josué orou e Deus parou a terra. Eu estou falando separadamente. Josué pega a senha. Irmão, Josué foi o discípulo que aprendeu sem o mestre falar. A Bíblia diz que Moisés entrava para a tenda do encontro e Josué armava dele na porta. Em minhas palavras, o apóstolo armou uma dessa com uma pessoa aqui durante um bom tempo. Ele mandava a pessoa ficar, e aí entrava para as reuniões e dizia para a pessoa, quando eu sair eu falo contigo. Aí ele saía entre meia-noite e 1h. E a pessoa lá, até um dia que teve uma irmã que olhou na cara da pessoa e fez assim, ô irmão, eu estou com pena de tu. O irmão falou de mim, vai embora, irmão. Não, mas eu não vou não. Por quê? Porque o apóstolo mandou ficar. Era Moisés e Josué. Moisés saindo da tenda do encontro. Josué, o que você está fazendo aqui? O senhor subiu para orar, eu vim orar aqui. Eu não posso orar lá onde o senhor ora, eu oro perto. Eu não tenho o mesmo nível de autoridade para ir até onde o senhor está indo. Eu vou ficar aqui até o dia que Deus me dê esse mesmo nível de autoridade. Quando Moisés vai embora, a tradução que chega mais perto da original antiga fala que flutua. Vem Josué, os levitas e a arca. Antes de atravessar o Jordão, ele fala assim, vamos parar aqui, vamos fazer o quê? Vamos orar para atravessar o Jordão. Como? Não, a gente vai orar e aí vocês, quando a gente terminar a orar, vocês andam. Quando eles vão andar, eles passam por cima d'água. Antes eles fizeram o quê? Como é que você vai ver algo sobrenatural se antes você construir uma vida de oração? Daniel dentro de Babilônia. Ele entra menino, você já conhece a história, mas eu vou falar porque está no enredo. Daniel entra dentro de Babilônia. Quando ele entra dentro de Babilônia, a vida de oração que ele trouxe de Jerusalém sustentou ele dentro de Babilônia. Os anos se passou, quando ele se apresenta diante do filho de Nabucodonosor, o rei Beltesazar, ele já estava com quase 80 anos de idade. Quando Deus aparece, o Beltesazar está com as prostitutas lá usando os utensílios da casa de Deus. A Bíblia diz que vem um dedo, semelhante dedo de um homem, chega na parede com fogo e risca. Mene, mene, tekel e parsim. Irmão, algumas pessoas dizem assim, aquilo é no mandarim, aquilo é no não sei o quê. Eu fui procurando, um cara disse assim, aquilo não era nenhum tipo de linguagem terrena. Aquilo era uma linguagem exclusiva do céu para aquela ocasião. Era a sentença de Deus para aquela ocasião. Porque o mene, mene, tekel e parsim, traduzido na língua dos homens, fala um peso, 2 pesos, meio peso. Um peso, 2 pesos, meio peso. Ele chama Daniel. Quando Daniel vem, ele diz assim, acaso és tu, o Daniel, que veio de Jerusalém, do povo de Judá, entre os cativos? Ele não estava perguntando no sentido de dizer assim, se apresente para saber se é você mesmo. Não, ele estava dizendo assim, você preservou o mesmo Daniel que a gente ouviu falar durante esse tempo todo aí dentro? Será que ainda tem a mesma vida de oração? Será que ainda tem a mesma vida de devoção? Porque os anos passou. Mas será que aí dentro continua o mesmo coração? Daniel gritou,
continua, sou eu mesmo. Aí a pergunta que eu faço para nós nessa noite é: o tempo também passou para a gente. E muitos de nós, quando começou, irmão, irmão, que aparatoso não me escute, mas eu aposto que quando se iniciou aqui, na vida de todos nós aqui dentro, sem exceção, a gente só queria uma coisa. Eu provo o que é que a gente queria: ser cheio da presença de Deus para ser usado por Ele. Todos aqui queriam isso aqui, orava por isso. Mas o tempo vai passando e Babilônia, ela é estrategista. Ela começa a fazer com que coisas boas roubem o lugar da melhor coisa. Porque, irmão, o que é de mais precioso para um homem dentro dessa terra do que ele saber que ele é um instrumento de Deus? O que é mais precioso para um vaso de barro nessa terra? Saber que dentro dele a presença de Deus entra nele e movimenta ele. O que é mais precioso para um homem nessa terra? Nós somos o único povo nessa terra que pode bater no peito, não com orgulho, mas com muito temor, e dizer: Deus habita dentro de mim. O único. O que a gente se engana, irmão? É porque com essa pregação dos infernos, da hipergraça, o crente acha que não pode orar porque Jesus, Ele intercede por nós. Vai nessa, bestalhada. Não ora não com o diabo, ó. O próprio Pedro diz assim: irmão, o Satanás, o vosso adversário, ele anda rugindo, viu? Feito, a palavra feita é imitando um leão faminto procurando a quem tragar. Aí o próprio Jesus dá um outro conselho dizendo assim: não é de se admirar. O quê? Que o Satanás, ele se transverte de anjo de luz e os seus ministros de ministro de justiça. Ou seja, tem muita gente sendo ministrada pelos ministros do diabo, andando na falsa justiça, porque não tem vida de oração. Quem não tem vida de oração não tem discernimento de espírito. Sansão ora e promove agora o maior movimento de Deus que ele poderia promover. Deus restaura sua força. Ele mata mais inimigos do que em qualquer outro tempo. Ana ora e Deus entrega para Ana não só o que ela desejava, mas o que Deus precisava. Eu posso falar uma coisa para você? Diga para seu irmão assim: eu tenho uma notícia para lhe dar. Quando você orar do jeito que Deus quer, Ele usa teu desejo para cumprir o propósito dele. Ana desejava um filho, Deus desejava um profeta. Ana desejava um filho, Israel desejava um sacerdote. O que trouxe isso para a terra? Oração. Davi perde a família, os filhos, esposa, e não sai para tomar isso sem antes orar. Ele pede a estola a Abiatar, entra na presença de Deus e pergunta: Senhor, subirei, alcançarei, derrotarei o inimigo. E Deus diz: vai, você vai derrotá-los. Por que muitos de nós perdemos muitas batalhas? Porque saímos para lutar sem perguntar ao general se aquela guerra é nossa ou não. Jesus entra no Getsemane para orar e leva consigo Pedro, Tiago e João. Leva quem? Passa na sua mente por que Jesus levou os três? Passa não? Na minha passa. Eu vou levar para orar comigo quem é de oração. E quando chega lá no lugar da oração, ele revela um segredo. Ele diz: eu estou angustiado até a morte. Pensa comigo, irmão. Jesus olhando para você e dizendo assim: me ajude a orar. Por quê? A angústia está tomando conta de mim. O que eu descubro aqui? Que aqueles que se relacionam com Deus, Deus revela para ele as angústias do céu. E aqueles que não se relacionam com Deus estão carregados das angústias da terra. Carregados das angústias da terra. Vamos caminhar para o final. Lucas capítulo 11, versículo 1.
Lucas capítulo 11, o versículo de número 1 diz assim: aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eles pediram para ensinar o quê? Por que ele não pediu para ensinar para pregar? Para fazer milagre? Eu te digo por quê, irmão. Porque na cabeça dos discípulos o que passou foi: tudo que Jesus faz é resultado do tempo que ele gasta orando. A gente precisa aprender também isso aí. Irmão, se você resolver a desenvolver vida de oração, a primeira semana vai parecer torturante para a sua vida. Os primeiros dias vai parecer que você está sendo crucificado. Até chegar um momento aonde, quando você não ora no horário marcado, você também não se sente mais bem. Você começa a sentir desconforto. Senta uma hora com o pastor Jair, com o apóstolo, pergunta assim: quando, no dia que é muito, porque tem dia que é muito corrido e não conseguimos bater aquilo que a gente chama das nossas metas. Como é que o dia encerra? Aí vai ficar ruim. Rapaz, hoje eu não consegui cumprir a minha tabela de oração. Vixe, estou mal. Por quê? Porque aquilo já virou combustível. Agora eu não consigo entender como tem gente que não ora e se sente bem. Irmão, uma coisa é a vida de oração de quem quer só... de quem só quer ser salvo. Outra coisa é a vida de oração de quem quer ser instrumento de Deus. Se para você só ser salvo está suficiente, vá com Deus, como diria a profeta Roberta Miranda. Mas se você quer ser alguém proeminente, você vai ter que fazer alguma coisa que os outros ainda não estão fazendo. Ele diz assim: Senhor, nos ensina a orar. A partir daquele momento, irmão, eu acredito que, como eles pediram, Jesus ensinou. Ensinou a oração de Mateus capítulo 6, que a gente ora errado. Naquela oração não tem amém. Aquela oração não tem amém, a gente que colocou. Livrai-nos do mal, não tem. Jesus ensina e deixa, para quê? Continua. Deixa agora por conta do Espírito e do seu coração. Eu vou te ensinar até aqui, daqui para lá, continua. Faz daqui para frente agora, da maneira que você compreender que precisa ser feita. Como não se tem o desejo, não se faz, mas os discípulos aprenderam. Quando chega em Atos 2, capítulo 1, eles oram, o Espírito Santo vem. E vem acabando com tudo, no capítulo 2. Quando chega em Atos 3, Pedro e João levantam um aleijado. E eles estavam indo fazer o quê? Hein? Eles estavam indo fazer o quê? Porque quem vai orar levanta aleijado. Quem não está orando já virou aleijado para os outros levantar. Quando chega em Atos 4, tendo ele orado, o lugar moveu-se de uma forma tremenda. Todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia ele ensinava a palavra de Deus. Sabe quem é que estava ensinando a palavra de Deus? Pedro. Atos 5. Um varão chamado Ananias, junto com a sua esposa Safira, vai se apresentar diante de quem? E acontece o quê? Quem ora para de mentir. Quem não ora mente para quem ora e morre. Atos 6. E para mim é um dos mais pesados esse daqui. A igreja cresceu, diga assim amém. Quando a igreja cresceu, as viúvas que estavam sendo assistidas começaram a ter as suas necessidades agora reduzidas. Então, os apóstolos disseram: irmão, não é lícito que nós deixemos o ministério da palavra e da oração. Irmão, tem gente que acha que pastor não faz nada só porque o pastor disse que passou o dia orando. É o fardo mais pesado que o pastor carrega. É o mais pesado, irmão. Porque talvez enquanto tem crente enchendo a barriga de Coca-Cola e de lasanha domingo à noite, o pastor 2h30 está na igreja orando. Para o cara vir para o culto, receber a palavra,
receber cura, e ele acha isso pouco. Escolhei dentre vós aí, olha o critério, homens sábios, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, que saibam manusear a palavra. E quanto isso, nós vamos continuar no ministério da oração e da palavra. Atos 6, você não precisa, só me acompanha. Atos 6 e 5 diz assim, ó, esse parecer agradou a multidão e elegeram Estevão. Grava bem esse nome, elegeram quem? Sabe como Estevão começou o ministério dele? Entregando a feijoada na igreja dia de sábado. Aí a gente fica pensando no seguinte, o camarada diz que não tem oportunidade na igreja, o camarada diz que a igreja não deixa ele crescer, o camarada diz que ninguém enxerga porque só enxerga os que estão ali à volta do pastor. Irmão, mas e aqui para entregar quentinha? O cara tinha que ser cheio do Espírito Santo, ter vida de oração e saber manusear a palavra. Tem gente que não sabe o que está escrito em João 3,16 e quer pregar. Não ora, quer fazer parte de ministério. Não vem na igreja entregar uma quentinha e quer que Deus entregue uma nação na mão dele. Crente que não tem fome pelas coisas de Deus também não serve para o reino de Deus. Estevão, cheio, ó, as características do entregador de quentinha, cheio do Espírito Santo, cheio de fé e de bom testemunho. Tem crente que na igreja ele é o santo, na empresa é o santanás. Atormenta funcionário, atormenta esposa, atormenta empregado, atormenta cachorro, atormenta gato, atormenta o diabo. Mas na igreja ele faz prova de Deus. Será que aquilo não é piada? O Espírito não testificou. Que Espírito? De que Espírito sois? Porque se eu estou pregando essa palavra e tu está rejeitando, tem duas coisas erradas, ou comigo ou contigo. Ou eu aqui não estou sendo de Deus, ou tu aí não está sendo de Deus, um dos dois. Porque se o que eu estou pregando está te fazendo ficar aí murmurando, resistindo, tem alguma coisa, ou eu estou com um cão ou tu. Porque a palavra eu sei de quem é. Atos 7, o entregador de marmita agora estava pregando para os fariseus. E a Bíblia diz que pelas mãos de Estevão, o Senhor fazia sinais, prodígios e maravilha. Repita comigo assim, começou acelerando a moto da quentinha. E depois foi acelerar a porta do céu. Enquanto os caras, Estevão pregou o Pentateuco, lê Atos capítulo 7, irmão. Estevão prega o Pentateuco todo, sem tocar a mão, a ponto dos caras arranjar o dente assim, ó. Bruxismo. Começou, já reparou, né, que crente que não gosta da Bíblia, ele começa a ter bruxismo no culto. Quando ele começa a pregar, ele ainda no final diz assim, mas foram vocês que mataram o santo Filho de Deus. Como é menino? Isso mesmo. E agora estão resistindo à sua ressurreição. Os caras pegou as pedras. Porque crente que ora suporta pedrada. Crente que não ora só vive jogando pedra nos outros. Quando pegou a pedra, Senhor, me ajuda a tomar pedrada. Quando pegou a pedra, a Bíblia não diz, mas sabe o que é que eu penso? Que ali agora o Espírito Santo estava dizendo para Estevão, Estevão, vai vir mais cedo, hein? Vai vir primeiro do que Pedro, do que Paulo, hein, Estevão? Aí diz que ele levantou ele para o céu, os caras pedem, ele gritou, eu estou vendo pedrada, não! O Filho de Deus assentado à direita do Pai. Olhou para os caras e gritou, Pai, perdoa, ele não sabe o que estão fazendo. Porque quem ora libera perdão para quem dá pedrada. Quem não ora vive jogando pedra nos outros e amargurando o coração dos outros. Quando você vê um crente que ele acusa tudo, que ele fala mal de tudo, que ele não gosta de nada, que ele bota defeito em tudo, você pode saber, aquele camarada não orou naquele dia.
Pois saber, ele não orou naquele dia como deveria. Irmão, crente que ora provoca o céu. Crente que não ora fica provocando demônio. Eu já cheguei na igreja, irmão. Eu já cheguei na igreja num dia em que o louvor não estava bom. A pregação também não. Mas eu chorei que eu me acabei. Não estava nada bom. Mas eu tinha passado um dia bom de oração. Eu já tinha chorado no secreto. Os olhos já estavam molhados. Já chegou na igreja. Ah, Jesus, eu te amo. Meu Deus, me perdoa. Eu não presto, Jesus, eu sei. Mas porque tu orou, agora tu está reconhecendo que é quando tu não ora, tu acha que é os outros que não prestam. Porque se tu orar todo dia como deve, tu vai fazer o que Paulo manda. O quê? Examinar, pois, o homem a si mesmo, e por ninguém ele será examinado. Perceba você, que quando você tem um dia de oração, você sai na rua, não é procurando o pecado dos outros não, é se protegendo para você não pecar. Perceba você, quando você tem um dia bom de oração, você fica parecendo, irmão, o caça-fantasma. Eu lembro de uma época que a gente subia o monte, o pastor Adani, e passei cerdinho em cima do monte virando. Aí eu desci caçando o demônio. Cadê o Satanás? Hoje eu quero o Satanás. Onde é que ele está? Hoje eu quero ver todos eles de uma vez. Aí passei na frente da casa de uma moça que morava na rua daqui de trás. Quando eu passei na frente da casa dela, dentro de casa, assim, eu digo, é ele. É ele. O menino correu, pastor, um bicho pegou minha irmã dentro de casa, eu digo, eu sei, estou indo lá agora. Quando eu entrei dentro de casa, que botei a mão na cabeça dela, outra foi passando na rua caiu endemoniada. Foi bater onde eu estava no quarto. Eu cheguei lá, juntou um pessoal de uma outra religião muito eminente, que não vem o caso aqui agora, e botou alho, botou sal grosso, eu digo, agora pega o espeto e vamos assar, que temperada já está. Fruto de quê? Oração, porque crente que ora expulsa demônio, crente que não ora vira amigo do diabo. Eu tenho uma preocupação, irmão, porque no Brasil nunca foi liberado tanto demônio como agora. A gente não está vendo ele se manifestar. Sabe o que é que eu temo? É que eles estão tão acostumados com a gente que já não estão mais preocupados em sair de perto. Atos 8, 26, um camarada chamado Filipe, ele está em um lugar, o Espírito Santo fez Filipe, ele, oi, eu posso falar com você para você ir ali? Pode, você vai, oi, numa carroça, de quem? Do eunuco de Candace. Quando Filipe chega lá, a Bíblia diz que o eunuco está lendo a passagem de Isaías, que diz, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro diante dos seus tosqueadores, ele não abria a boca. Filipe perguntou, você entende o que lê? Ele fez, como se não tem quem me explique? Filipe explicou. Quando explicou, chegou mais na frente uma poça d'água, eu não gritou, a água aqui, ó. O que me impede de ser batizado? Filipe disse, crês tu que Jesus é o Filho de Deus? Ele, creio. Foi batizado. O Espírito Santo tomou Filipe dali 100 quilômetros depois. Um X-Men fez. Piu. Levou para outro lugar. Atos 9. Um baixinho. O trem invocado é baixinho. Dizem que as baixinhas também. Um camarada pega a carta dos magistrados e sobe para perseguir a igreja. Subiu para quê? Estão fazendo o que com a igreja no Brasil? Subiu para perseguir a igreja, Atos 9:3. Esse camarada se chama Saulo de Tarso. Há quem diga que quando Paulo converteu, Jesus mudou o nome. Não, Jesus não mudou o nome. Paulo mudou de lugar. E mudando de lugar, o chamaram agora Paulo. E o seu nome sempre foi esse, porém em uma outra língua traduzida. Saúl de Tarshite, ou Paulo de Tarso. Quando ele sobe, vamos pegar os crentes, vamos acabar com os crentes. Irmão, você já reparou que agora virou moda ameaçar crente? Eu lembro de uma vez, lá na praça lá de Cortamão, o missionário Capitão, a gente chamava ele no mundo Capitão de Areia. Capitão de Areia era um doido que tinha em Amargosa. Ele andava com um rádio. No lugar das baterias do rádio, ele tirou as pilhas e colocou pedra. Você lembra dos rádios de bateria grande? Ele colocou pedra que era para jogar em quem chamava ele de Capitão de Areia. Então esse irmão converteu, no mundo o nome dele era Capitão de Areia, a gente começou a chamar agora Irmão Capitão. E aí eu lembro que ele converteu, a gente não queria conta com crente, e aí alguém chegou de junto dele, lá na praça de Cortamão, ele com paletó, e alguém falou um palavrão.
Um ímpio estava na hora e repreendeu o cara que falou palavrão. Eu vi, disse assim, respeita fulano, que fulano é crente, rapaz. O impressionante é que hoje é o próprio crente que fala palavrão com o ímpio. No mais baixo calão da palavra, fala putaria mesmo. Sem nenhum pudor. Esse baixinho só para perseguir a igreja. Só que a igreja orava, a igreja fazia o quê? Irmão, e perseguir uma igreja que ora é a pior loucura que uma pessoa pode cometer. Constantino compreendeu isso de uma forma que na cabeça dele, sabe o que passou? Com os crentes eu não posso. Eu vou me unir. – 9:32 de Atos. Pedro ganhou a família de Enéas inteira e de quebra, só para não passar vazio na cidade, ressuscitou Dorcas. Atos 10. Pedro ganha a família de Cornélio. Atos 11. Pedro questiona e batiza. Pedro é questionado por ter ganhado Cornélio e ainda fala: foi Deus que me deu uma visão de um lençol que subia e descia. Você já conhece a história. Atos 12. Herodes manda matar Tiago. Mas a igreja fazia o quê? Crente que ora não tem medo da morte. Mas crente que não ora já está morto. Fica de pé, irmão, para dar a impressão que não vai acabar, você fica melhor. Eu sei que foi complicado você ouvir isso aqui agora. Não era o que você esperava, eu sei. Você não esperava isso aqui, não. Tenho certeza absoluta. Mas eu te prometo, um dia eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar mais para pegar alguma coisa que te mate logo de uma vez por todas. Perguntaram um dia para Charles Spurgeon: qual foi o segredo do seu ministério? Porque você ganhou o número de almas que ganhou e pregou as mensagens que pregou. Ele disse assim, ó: o meu segredo não era público. Ele disse: não, era secreto. Alguém disse assim: era o tanto que você orava, ele também. Mas todas as vezes que eu subia para orar, algumas irmãzinhas se reuniam no porão da igreja e intercedia por minha vida. Sem o ministério da intercessão delas, eu não poderia ter ganhado as almas sem ganhar. Você entendeu isso aqui? Ele deixou bem claro uma coisa: se não fosse essas pessoas que têm vida de secreto, talvez em público eu já tivesse caído. Aqui eu fecho. Preparando o terreno para o avivamento. Isso só vem debaixo de oração. Não vem de outra forma. Não acontece de outro jeito. Eu morro de inveja, irmão, quando eu vejo alguém, acho que foi Marco disse assim: tu era doido para ser preso, né? Eu digo: rapaz, em outro tempo não, mas no tempo que meu pastor Jair foi preso, eu queria. Se eu soubesse, e era uma época que eu era até doido, se eu tivesse conhecido eles, eu tinha feito terror para ir para a cadeia com eles. Irmão, quando eu vejo contar de um cara chegar na igreja desenganado, na cadeia, desenganado pelo médico, que não podia comer um ovo cozido, comer 8 marmitas depois de uma oração. Foi Deus que mudou? Me responde! E por que a gente não está vendo essas coisas acontecer? Porque não estamos orando como deveríamos orar. Como que você consegue gastar 2 horas do seu dia vendo pornografia e você não dobra seu joelho 20 minutos? Como que você consegue passar 12 horas trabalhando para ganhar dinheiro e você não consegue passar 1 hora de joelhos? A sua família corre perigo. Senaqueribe jaz às portas da cidade. Mas a minha Bíblia diz que Ezequias entrou no lugar da oração,
trancou a porta e pegou a carta de afronta de Senaqueribe e disse: vês aqui, ó Deus, a afronta que ele faz a nós. Em número somos menores. Tenha misericórdia porque é dia de angústia. Tenha misericórdia porque é dia de choro. E a Bíblia diz que Isaías, o filho de Amós, voltou dizendo: Senaqueribe, Ezequias, assim diz o Senhor, nenhuma flecha ele vai lançar contra você, nenhuma espada vai tocar na tua casa. Por quê? Porque Deus vai fazê-lo voltar, e na sua própria terra ele será morto. Igreja, não tem eu disse que não tem quem? Um homem na terra que possa segurar uma igreja que ora. Não tem um homem, nenhum na terra é capaz de deter uma igreja que ora. De quem a gente está com medo? De presidente? De governador? Eu acho bom eles começarem a ter medo do nosso Deus. Porque Nabucodonosor se engrandeceu e disse: eu sou essa árvore do sonho, que todos os reinos encontrou sombra de mim. Daniel disse: assim diz o Senhor, rei, 7 tempos passará sobre ti, te curvarás como um animal, dormirás no orvalho, comerás grama e rosnará como um animal selvagem. E a Bíblia diz que Nabucodonosor se curvou, 7 tempos passou, o orvalho molhou ele, ele comeu grama, mas quando ele se recobrou em si, ele disse: a partir de hoje só é para adorar e reverenciar o Deus de Daniel, o Deus dos hebreus. Por quê? Porque é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Igreja, ora para ver se a gente não vai ver Lula levantando a mão em rede nacional e dizendo: eu aceito Jesus dos crentes. Por quê? Porque é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Ora para ver se Deus não faz. Aí você vai ver, irmão. Está com medo de comunismo? Está com medo de quê? De socialismo? Está com medo de esquerda? Não. É melhor a gente começar a orar para a terra temer aquele que está assentado à direita de Deus. Eu tenho uma proposta para te fazer, e eu vou te desafiar a fazer uma coisa. Ore por 30 dias. Escolha o horário. Ore no mínimo 1 hora. Filho, eu não aguento de joelho. Deita. Eu não aguento deitado. Anda. Eu não aguento andando. Senta. Sentado eu também canso. Não sei, rola no chão. Mas ora. E eu quero ver muita coisa dentro da tua casa não começar a mudar. Se não mudar dentro de 30 dias algumas áreas da tua vida, me fale que eu vou comer página por página na minha Bíblia com água e sal. Eu quero ver não mudar. Agora, como que você vai ver mudança se você não está orando? Quer preparar um terreno para avivamento? Quer preparar? Começa a molhar o chão da tua casa com lágrimas de quebrantamento. É o primeiro lugar que Deus vai avivar. Irmão, você que sabe que você já perdeu o seu lugar de oração e quer fazer o que Jesus ensinou em Apocalipse, lembra de onde cair, se arrepende e volta. Vem cá para a gente orar pela sua vida, para que o espírito de intercessão te seja devolvido. Você que reconhece, é verdade, Pedro, faz muito tempo que eu perdi meu lugar de oração. Você quer resgatar ele hoje. O maior inimigo da vida de oração de um homem é o orgulho. Gente orgulhosa não se dobra. Aconteceu com fogo. Antes de eu orar por você, ora você mesmo. E começa a pedir ao Senhor para te dar um espírito de intercessão. Eu preciso saber. Eu quero descobrir. É por isso que muitos estão fracos, irmão. Preciso frios, a queimar, vivendo de aparência. Fora
Talvez você está com uma vida de oração tão fraca que a vergonha nem do lugar te deixou sair. Ora no lugar que você está aí mesmo. Pelo menos tem um coração dobrável. Quando você voltar a orar, Deus vai usar a sua vida, meu irmão. Eu não conheci ninguém que orou e Deus não usou a vida dessa pessoa. Espírito Santo, vem aqui sobre nós. Promova dentro de nós aqui agora um desejo incessante de correr para o lugar da oração. Que aconteceu com a paixão. Lágrimas são orações líquidas. São palavras que a boca não consegue traduzir. Eu quero descobrir. Levante as suas mãos, irmãos, onde você está, e peça ao Senhor para te batizar agora com gemidos inexprimíveis. Peça ao Senhor para encher você com o Espírito Santo, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda. O Espírito nos ajuda. Que apagaram, mas o melhor é o teu fogo, o melhor é o teu toque, Jesus. Aqui agora nós somos apenas um despertador, irmão. Só temos o poder de te acordar, mas levantar e se movimentar, só você pode fazer isso. É por isso que os desejos da sua carne querem dominar. É por isso que o medo quer lhe dominar. É por isso que a dúvida quer lhe dominar. Ore e seja cheio do Espírito Santo. Ore, ore como você consegue, ore. Se nós não orar, nós vamos perecer. O inimigo jaz às portas da cidade, meu irmão. Desliga esse celular mais cedo. Desliga essa televisão mais cedo. Desativa essas redes sociais mais cedo. Ora e alguma coisa vai acontecer dentro da sua casa. Foram as distrações, Ministérios que estão mortos, enterrados. Dons que estão enterrados. foram as coisas boas que apagaram. Pessoas que não têm mais fome de Deus. Pessoas que não buscam mais o Espírito Santo. Não choram mais, não quebrantam mais. Senhor, batiza-nos nessa casa de oração com gemidos inexprimíveis. Eu oro para que durante a madrugada o Senhor acorde pessoas, os chame pelo nome, os importune, os tire o sono. Que pessoas durante a madrugada comecem a levantar desesperadas, buscando Jesus dentro das suas casas. Que homens e mulheres comecem agora a sair pelas ruas dessa cidade, a orar para que prostíbulos se fechem, para que bares se fechem, bocas de fumo se fechem. As bocas de fumo dessa cidade vão falir, elas vão fechar. Esses traficantes vão converter. Se não quiserem converter, Deus vai os matar, mas Deus vai avivar essa cidade. Ore em línguas. Seja tocado de novo pelo Espírito Santo. Volte a sonhar, a ter visões.
Mulheres que foram chamadas na área da libertação estão cativas. Sejam livres agora para vocês libertarem. Homens que foram chamados para o ministério de libertação estão enterrados no sono da indolência. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e deixa a luz de Cristo brilhar em ti. Jovens que foram chamados para influenciar estão cativos na área da sexualidade, estão presos na sensualidade. Sejam livres agora. Amém. Glória a Deus. Aplaude ao Senhor aí, igreja.